Olá, tudo bem? Você já teve um cliente que não parava de falar sobre a própria vida e você estava ali querendo ofertar o seu produto, querendo ofertar o seu serviço, né? E o cliente ali falava da vida dele, falava da vida da família dele, do cachorrinho dele, do papagaio, do periquito, e você não conseguia falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço? Bom, meu nome é Vinícius Marcontes, eu sou terapeuta holístico. Antes de ser terapeuta, eu fui CEO de grandes redes, inclusive de redes de franquias. Também trabalhei muito com empréstimo pessoal, empréstimo consignado, tá? E para mim, esse cliente era valiosíssimo, esse cliente falante, digamos assim, né? Porque para mim era muito útil quando o cliente sentava ali na minha cadeira e falava do porquê que ele estava ali, né? Ele falava que quantas pessoas moravam na casa dele, eles falavam do porquê que ele estava ali para pegar aquele dinheiro, no caso, para comprar aquele produto, né? O que ele esperava ajudar, o que ele esperava fazer com aquele dinheiro. Então eu sabia muito, muito o que fazer para poder argumentar com o meu cliente, né? Então, coisas como, por exemplo, saber quantas pessoas moravam em casa, quantos netos tinha o meu cliente, tá? Isso me ajudava muito, muito a bater e mais do que triplicar a minha produção, né? Comparado aos meus colegas de serviço, né? Os meus colegas falavam assim: nossa, o Vinícius passa tanto tempo conversando com o cliente, eu nem vejo quando que ele faz a venda, e quando a gente vai ver o mural está lotado. E de fato, eu passava a produção minha para alguns colegas. Por quê? Porque eu sabia exatamente quando o cliente precisava de mais do meu produto ou quanto era o suficiente para o meu produto. Uma coisa que eu sempre fiz é nunca vender mais do que o cliente precisava, tá? Inclusive teve vezes em que eu neguei na parte de empréstimo, eu negava o empréstimo a desgosto do meu supervisor que tinha uma câmera em cima de mim, que muitas vezes ligava e eu simplesmente falava para ele assim: olha, o dia que eu não bater minha meta, você me manda embora, né? Então eu não estou falando para você ser desta forma com o seu supervisor, com o seu gestor, né? Mas eu sabia o que estava fazendo e sabia que eu ia bater as minhas metas, porque eu tinha ciência de conhecer o meu produto, de conhecer os meus concorrentes, inclusive, mais do que isso, conhecer o meu cliente, tá? De quando ele teria uma boa experiência com o meu produto, com o meu serviço, e quando ele não teria. Porque eu sabia também que quando ele tivesse, enquanto ele tivesse uma boa experiência com o meu produto, com o meu serviço, ele retornaria. E isso de fato aconteceu. Depois eu mudei de cidade, eu vim morar para São Paulo. E durante, acho que uns 3 anos, eu ainda mantive o meu número de telefone lá do interior. E as pessoas ainda me ligavam pedindo para que eu ofertasse o empréstimo, para que eu analisasse a conta bancária dela para ver o que ela podia fazer. E como eu estava numa outra linha já, né, eu acabava não fazendo isso e acabava ofertando indicando para outros amigos da mesma época. Tanto é que uma vez eu cheguei ainda no Natal, lá no interior, em Taubaté, na casa da minha avó, e tem um hipermercado muito próximo. E eu estava com. Eu acho que eu estava com a minha esposa. Se não foi a minha esposa, era alguém da minha família estava comigo, eu não estava sozinho. E eu estava com um carrinho, com algumas coisas, né? Ali para ceia de Natal, inclusive, um complementozinho para ceia de Natal. E se aproximou um senhor de mim que queria pagar a minha compra, dizendo que ele só estava ali por minha causa. E a pessoa que estava ali do meu lado ficou meio sem saber o porquê, né? Eu trabalhava com empréstimos, né? E depois eu expliquei a essa pessoa, inclusive, que eu auxiliei esse meu cliente, né? No caso, eu cheguei a nem vender o empréstimo para ele, nem aprovar o empréstimo dele, porque ele tinha condições de, na época, inclusive, tinha aquele caixa 24 horas. Eu não sei nem se hoje acontece isso, mas aquele caixa vermelhinho que tem em todo lado, ele, toda vez que você saca, ele cobrava uma tarifa, né? E esse meu cliente tinha um caixa desse, quase que de frente com a casa dele. Então, ao invés dele ir ao banco, todo mês ele ia lá no caixa e sacava. E na época, eu me lembro bem, cobrava dele R$ 2,49 por saque. E eu olhei aquele extrato lá, tava tipo 100. Porque ele ia no caixa sacar para a comprinha da vendinha, sacar R$ 10, R$ 20, e toda vez que ele sacava,
Às vezes ele teve um saque que ele fez de R$ 5, cobrou R$ 2,49 dele. E aí eu apresentei para ele aquela estrutura e falei para ele que ele ficasse um mês sem usar o saque do caixa 24 horas, em que ele fosse até o banco sacar uma vez ao mês, em que ele sacasse o dinheiro dele, que se fosse o caso, como ele tinha pouca mobilidade de ir até o centro da cidade, e que ele gerisse esse dinheiro na casa dele. De fato, ele fez isso, e uns meses depois ele voltou porque ele queria fazer uma compra, comprar um bem, enfim, desenvolveu todo um negócio em cima disso. Então, uma das principais dicas que eu quero te dar é: conheça o seu cliente e faça o melhor para ambos os lados, tá bom? A venda e uma parceria, ela tem que ter uma relação ganha-ganha. Ela não pode ser uma relação um ganha e um perde, tá? Porque senão ela não é saudável. Então, conheça sim sobre o seu cliente e não seja muito ganancioso. Venda aquilo que ele precisa, no valor que ele consegue pagar, no valor também, isso que eu estou falando, valor financeiro mesmo, tá? Nós falamos aqui no outro vídeo sobre o valor emocional, mas também eu, por exemplo, como terapeuta, eu sei que às vezes, por exemplo, eu posso auxiliar as pessoas, o meu trabalho, ele tem um valor, né, emocional para uma pessoa que ela de repente não conseguiria nem pagar, né? Então eu consigo quantificar isso, pesar isso de uma maneira em que não fique pesado para ela, mas que também corresponda àquilo. Eu, inclusive, não tenho dificuldade nenhuma de cobrar a minha consulta em valores, digamos assim, no dobro, no triplo, até de pessoas do mesmo mercado que eu, tá? Isso não é porque eu faço uma mega propaganda ou porque eu faço uma hipnose no meu cliente, né? Não, eu basicamente sei trabalhar ali com cada situação, com cada cliente. Eu não rotulo cada cliente, né? Um cliente que chega para mim com um diagnóstico, eu não vou trabalhar só em cima daquilo. Eu vou entender melhor o cliente, eu vou entender quais são as emoções, o que aquele diagnóstico atrapalha na vida dele e o que eu posso trazer de bom para o cliente e apresentar aquilo para ele, tá bom? Então, se você não é terapeuta, você vende qualquer outro produto ou serviço, você vende um tênis, né? Uma coisa muito interessante, inclusive isso é fato real. Outro dia eu estava numa cidadezinha por aí e eu estava, como era uma cidade litorânea e tal, eu estava de chinelo, né? Uma cidade inteira. E aí eu decidi ir para algum outro lugar em que eu não podia estar de chinelos. Então eu parei para uma loja, né? Numa loja e pensei, estava passando pela loja, inclusive, né? E aí eu pensei, bom, se eu preciso de um calçado diferente do que eu estou usando agora, eu vou aproveitar e já compro um também para o meu dia a dia que eu estou precisando. E o vendedor ele foi muito feliz em me perguntar o motivo do que eu queria o sapato, o calçado, né? E eu até fiquei curioso, perguntei para ele, por que você está me perguntando isso? Ele falou, não, porque eu estudo também, eu não me lembro a especialização médica dele, e eu sei que, por exemplo, se você vai fazer uma trilha, o calçado tem que ter determinadas características. Se é para o seu dia a dia, o calçado tem que ter outras características. E, de fato, naquela loja que eu estava ali, eu quase estava comprando um calçado mais robusto, um calçado mais pesado. E o vendedor falou assim, olha, se você comprar esse sapato, você vai ter dores no seu joelho, você vai ter dores no seu pé, porque esse sapato não é para o dia a dia, né? Se você quer se sentir bem, se você quer ter flexibilidade, se você quer ter dinamismo no seu dia a dia, conseguir ir e vir de maneira confortável, você precisa de um calçado mais leve. Olha só. Então, eu gostaria de deixar aqui para você essas dicas, pedir para que você conheça bem o seu produto, conheça bem o seu cliente e que procure vender na medida do ganha-ganha. Tá bom? Você vai ver que isso a curto prazo, né, vai ter já um resultado fantástico, tanto para você quanto para o seu cliente. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.